Então, para resolver este exemplo, acontece aqui que esse vão de cálculo vai depender dessas posições das vigas, como já informado, as vigas estão nas laterais. Então, com isso, automaticamente, a gente acaba tendo aqui um vão na ordem de 2,14 centímetros, né? Uma vez que nós pegamos exatamente no eixo dos elementos de apoio. Aí esse vai ser o vão de cálculo para essa escada, para esse elemento. Já do desenho que ele já consegue tirar isso. Se nós fizermos um pré-dimensionamento a partir daquela regra simplificada de lajes, nós pegamos aqui LX e divide por 40. Bom, se a gente for pegar aquela regra de escadas, a gente pode pegar o vão, né? O vão e dividir por 30. Foi a regra que a gente usou para pré-dimensionamento de escadas. Tá? Qualquer uma das duas aqui a gente já consegue ter uma noção. Mas, como eu disse, muito provavelmente nós vamos encontrar, na verdade, um elemento que vai ter dimensões muito próximas das mínimas, por conta do vão ser relativamente pequeno. Vamos adotar aqui, já sabendo dessa informação, adotar, por exemplo, aqui os 214, aqui em centímetros, como se fosse no caso de adotando a regra normalmente usada para escadas. Por que para escadas ali é menor? Porque geralmente as escadas têm cargas maiores que as lajes devido ao acréscimo de peso próprio. É um acréscimo de peso próprio em função do próprio degrau, né? Então, com isso eu já tenho aqui 7,13 centímetros. Bom, nós precisamos saber se esses 7,13 centímetros são suficientes ao fator de atender as dimensões mínimas, né? As dimensões mínimas estipuladas nas normas. Tá? Então, como assim estipulado nas normas? Por exemplo, na NBR 6118, nós temos uns valores onde basicamente se tratam de lajes, né? Altura mínima no caso, tá? Então, o que que essa tabela, essa informação, ela vai dizer no nosso caso? Como eu disse, ela vale principalmente para a questão de lajes, né? Mas a rampa nada mais é do que uma laje inclinada, como eu já comentei outras vezes, né? Então, dentro dessa configuração, lá na 6118, ela diz que 7 centímetros de espessura é para lajes de cobertura não em balanço, tá? Então, nesse caso, teria que ser uma laje de cobertura. No nosso caso, não é balanço, né? Ou melhor, e não é cobertura também. Então, esses 7 centímetros eu não posso adotar, porque não é cobertura, é uma laje de piso, né? Uma rampa onde as pessoas vão trafegar, vão acabar passando. Então, nesse caso, nós vamos ter que adotar a outra opção pertinente a essas dimensões mínimas, tá? Que no caso é de 8 centímetros. Então, por essas questões normativas, portanto, né, a gente vai acabar adotando uma espessura para esse elemento de 8 centímetros. Isso vale para escadas também, né? Como lajes e rampas e escadas estão trabalhando aí dentro do mesmo formato de funcionamento, normalmente eu adoto as mesmas regras, principalmente para rampas que são muito semelhantes a escadas, a única diferença é que elas estão inclinadas, né? Então, o que vai acontecer? Nessa ocasião, nós vamos ter funcionando a mesma regra sendo válida. Então, o que a norma 6118 ela diz? Né? 8 centímetros para lajes de piso, a rampa, nesse caso, é um piso,
e não em balanço, né? Não está em balanço porque eu tenho os apoios nas duas extremidades, como a gente já está até visualizando ali no esquema representativo ao lado da rampa, né? Então, estamos adotando essa espessura mínima, apesar da regra do pré-dimensionamento, né, ter dado um valor um pouco menor. Okay? Se você adotar 7, arredondar para 7, nesse caso vai ficar fora dessa espessura mínima exigida pela norma 6118. Tá bom? Então, essa é a condição específica. Ok? Observem que no desenho tem um corrimão, está informado ali, né, um corrimão bem no meio, é o que está ali em verde, né, representado ali na cor verde, bem mais fina. Bom, seria teoricamente para que uma pessoa consiga transitar com tranquilidade, com folga por um lado e uma outra pessoa consiga transitar com folga para o outro lado. Por exemplo, né? Seria um exemplo, pode ser visto ao contrário aqui, né? Só para ilustrar, ok? As características de materiais também estão descritas ali no exemplo, depois a gente vai retornar e utilizar. Então, sabendo a questão da espessura da rampa, adotado aí como informado 8 centímetros nesse caso, tá? Então, aqui 8 centímetros, no nosso desenho aqui no caso não está na escala, né? Uma vez que as vigas laterais têm 40 centímetros de altura, no caso das lajes, laje-rampa, né? A gente chama de laje-escada ou laje-rampa, né? Então, a laje-rampa vai ter 8 centímetros a partir do pré-dimensionamento que vimos anteriormente. É importante visualizar que a rampa sobe para a esquerda, tá? Ok, o que eu quis, aquela setinha na cor azul que eu fiz no slide anterior foi mais para representar a passagem das pessoas, né? Então, se ela está indo para a esquerda, aqui ela vai subir, se ela está indo para a direita, aqui ela vai automaticamente descer, porque é o sentido da rampa, né? Então, é apenas só para ilustrar aqui a função do corrimão para separar ambos, ok? Uma questão importante, as larguras estão descritas, a questão importante é relacionada ao desnível, né? Então, está informando aqui, né, lá no enunciado, por exemplo, então eu poderia dizer que aqui é minha cota zero, cota de nível zero, certo? E aqui nesse ponto aqui, perceba que eu estou pegando na ponta da laje, né, e não na ponta da viga. Observem que da figura à direita ali, a viga ela está invertida, né. Isso é comum, geralmente, para poder fazer o apoio do corrimão também, né. No caso aqui, se houver corrimão nas laterais, esse corrimão vai estar sobre a viga e não é carga na rampa, e sim carga na viga, né, seja de alvenaria, seja de outro formato também. E aqui a gente viu que o desnível é de 80 centímetros. Então, se eu disser que aqui embaixo o nível é 0,0, aqui em cima eu tenho que dizer que o nível é 0,8, né? No caso, 80 centímetros. Então, de 0,8 para 0,0. Isso é importante, porque eu sei que o meu ΔV, a minha variação vertical, como informado ali, de 80 centímetros ou 0,8 metros, ok? A inclinação também foi descrita, né, 7,3%. E aí, com essa informação, a gente consegue calcular o desenvolvimento dessa rampa, ou seja, nesse outro sentido aqui agora, né, nesse sentido horizontal aqui, horizontal, na verdade, o ΔH é o comprimento dela na horizontal, né? Claro que se a gente for calcular aqui a hipotenusa, vai dar um comprimento um pouco maior, tá? Mas que através dessa equação aqui a gente vai encontrar através dessas informações a gente encontra a diferença horizontal, no caso o ΔH, né? H de horizontal nesse caso. Lembrando, o ΔV é relacionado à vertical e o ΔH, aqui nesse caso o H não é relacionado à altura e sim a diferença horizontal, que é a nossa incógnita. Tá bom? Então, a gente sabe que
para calcular, vimos nas aulas anteriores, né, estão aqui no slide lá, né, da aula passada, que a diferença vertical pela horizontal vai ser a nossa inclinação, né? A inclinação é a diferença vertical pela horizontal. Se no nosso caso o que interessa é achar o comprimento, que é o ΔH, a diferença horizontal, comprimento em planta, tá? Comprimento desenvolvido teria que ser a hipotenusa, tá? Comprimento em planta, que é o que eu tô falando aqui no caso. Então, eu tenho aqui 80 centímetros, e isso dividido aqui pela inclinação de 7,3%, tá? Lembrando aí que para cadeirantes, por exemplo, a inclinação, ela tem que estar dentro de alguns limites, né? Pode até, por exemplo, essa inclinação, ela pode ser máxima, né? A gente tem a questão de acessibilidade, tá? Então, por esse motivo, a gente tem que ter um valor máximo de inclinação para cadeirante. Essa inclinação ela é de 8,33%, como eu disse, por questão de acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência física. Tá? Ela pode ser maior, ela pode ser menor, mas se for uma rampa para acesso de cadeirantes, precisa ter aí, no máximo, 8,33% de inclinação. Então, nesse caso aqui, na nossa rampa aqui do exemplo, atenderia tranquilamente uma questão de cadeirante, por exemplo. Ok? Ao se fazer esse cálculo, né, dividir aí por 7,3%, vocês já devem ter feito aí, isso vai dar algo aproximado, né, de 10,96, né, 10,96. Arredondando aqui. Isso está em centímetros, né, 1.096 centímetros, que seriam quase 11 metros. Quase 11 metros. Tudo bem, pessoal? Perceba que para subir apenas 80 centímetros, o comprimento dela, em planta, repito, é um comprimento bastante extenso, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, teria 10, né? 96, as unidades ali à esquerda estão em metros, né? Então, nesse caso aqui, ó, quase reto. 10,96, tá? Quero saber o comprimento desenvolvido? Aí você usa Pitágoras e descobre pela hipotenusa, tá? Por exemplo, para o cálculo da armadura secundária aqui, a gente vai fazer o comprimento desenvolvido, então aí vai ter que fazer Pitágoras. A gente até pode fazer já, que a gente já deixa essa informação pronta, né? Eu sei que aqui são 0,8, e sei que aqui são 10,96. Aí acha esse comprimento aqui. Bom, aqui 10,96 e aqui 0,8. Então, esse L desenvolvido aqui, né, que é o que a gente chama de L inclinado, o LI, L inclinado, ele vai ser, né, por Pitágoras mesmo, até a gente chegou a fazer isso na semana passada, por exemplo, para achar o comprimento da escada, né, de uma determinada escada lá, e aí nós chegamos, vocês vão ver que a diferença é bastante pequena com relação à horizontal. 10,99. Também arredondando aí para duas casas decimais, ok? Isso aqui a gente está falando de unidade em metros. Tá? Então, 10,99. Ou 3 centímetros a mais do que o horizontal. A diferença
é bem pequena mesmo. Normalmente essa diferença é bem pequena por um motivo bem claro. É a questão da altura. Se a gente for comparar a altura com a distância horizontal é muito menor, né? Então, essa altura sendo muito menor, o desenvolvido inclinado também não é tão grande. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, sabendo a espessura da rampa, 8 centímetros, sabendo a inclinação, já foi dado no enunciado, tem o corte aqui. Esses cortes, pessoal, acho bastante interessante vocês deixarem eles prontos. Eu falei no começo aí, antes da gente começar a aula, né? Vocês copiarem e depois fazer o corte. Então, vale a pena deixar esse corte pronto. Aqui o corte A. O corte A, que é o corte longitudinal, né? O corte B transversal e o corte A longitudinal. Esse corte longitudinal, se a gente for observar ao fundo, né? Dá para ver a viga invertida, né? Dá para ver o trecho da viga que está invertida aí no nosso caso, tá? Assim como tem aqui no enunciado, partido enunciado, e na sequência a informação pertinente a essa condição. Tudo bem, pessoal? Com relação aqui, tranquilo, né? Vou voltar aqui o slide para... Se alguém não chegou a copiar o parte, a gente já... Tudo bem? E aí, resolvida essa parte de geometria, a gente consegue ver as cargas, né? Essa parte inicial aqui que nós falamos agora, como eu disse, são basicamente toda questão de geometria. E tem que partir para a segunda etapa, que são as cargas. Se vocês se lembrarem de escadas, as questões das escadas são mais... dá um pouco mais trabalho nessa parte de geometria, por conta do degrau e etc, né? Aqui é um pouco mais simples. Perceba também que se a gente tivesse que apoiar essa escada de modo longitudinal, o problema seria justamente no fato do vão, né? O vão seria muito grande. Então, por isso que normalmente para rampas ou tem apoios intermediários, se eu tiver um apoio bem no meio dessa rampa, aí tudo bem, já reduziu aqui para 5 metros e 45, 5 metros e 40 e alguma coisinha, né? 48 no caso. Ou ter que fazer ela de modo transversal, que é o nosso caso, né? A escada, lembrando, escada não, perdão, a rampa nesse caso ela vai estar apoiada nesse sentido aqui, né? Daqui para lá. De um elemento de apoio, que é a viga à esquerda, até o outro elemento de apoio, que é a viga à direita lá. Okay? Foi esse vão que nós usamos para fazer o pré-dimensionamento. Então, as cargas, como de costume, nós temos aí peso próprio, carga permanente e peso próprio, então é G. Espessura, 0,08, multiplicado pelo concreto, 25. Revestimento, que é a carga permanente, ali não chegou a informar se é baixo padrão, se é médio padrão, etc. A única coisa que é comercial, né? Então, por esse motivo, se não está descrevendo se é baixo, se é médio, se é alto, vamos adotar justamente o médio, tá? Claro que se houver a informação de ser alto padrão, essa informação você consegue pegar, por exemplo, do projeto de arquitetura, porque olhando uma arquitetura você descobre se é baixo padrão, se não é, ou se é alto padrão. Tá? Pela arquitetura você consegue ver isso. Então, automaticamente dá para ter essa informação. Bom, então, o revestimento e o peso próprio, no caso aqui do peso próprio, vai dar 2, né? Então, 25 vezes 0,8. Nós temos aqui 2 kN por metro quadrado. Se você observar, por exemplo, de escadas, esse valor lá em caso de escadas estava 5 kN, 5 e pouquinho, ou seja, muito maior. Né? Bem maior mesmo, até porque
Nesse caso, em torno de 5, uma vez que o peso próprio da escada, só de concreto ali, é mais que o dobro do que no nosso caso, né? Então, normalmente em escada esse valor dá 5 ou 5 e pouquinho, aqui a gente chegou no valor de 2, bem menor que escada. Uma outra carga permanente que tem aqui é a carga está instalada pela luz comercial e no meio da árvore é um corrimão. Então, tem a informação de um corrimão, tá? Esse corrimão também pode estar descrito como guarda-corpo, né? Então, corrimão ou guarda-corpo também. E aí, o que a gente tinha lá na apostila, por exemplo, de escadas, né? Então, para esse caso lá em escadas, na mesma apostila que a gente visualizou anteriormente, é um gradil, né? Um gradil, um guarda-corpo, alguma coisa semelhante. Então, nesse caso, se a gente adotar a mesma informação que a gente tem lá, qual que é essa diferença? É que a questão da, das cargas depende muito de como ela está desenvolvida. No caso de gradis, a carga que a gente pode pegar lá na página 7 da apostila de escadas é o quê? É que ela vai ter uma carga por metro, né? No caso, por ser leve, é 0,3 kN, se vocês observarem lá na página 7 da apostila de escadas, 0,3 kN por metro. Não é a mesma unidade que está o peso próprio que está o revestimento. Então, eu tenho que fazer o quê? Diluir essa carga ao longo da rampa. Então, essa carga que está colocada nessa região central, aí são duas questões, tá? Poderia calcular, imaginem só, uma situação desse tipo. Tem a rampa, tá? Ela está armada lá de modo transversal aqui, uma viga, a viga de um lado, a viga do outro. Eu tenho a carga distribuída, tá? Faz de conta que ela chegou até lá na extremidade, né? Tem a carga distribuída aqui, e bem no meio aqui eu tenho uma carga pontual. Essa carga pontual é de 0,3. Pode fazer desse jeito. Tá? Poderia fazer desse jeito. Ah, mas o gradil não está no meio, está um pouquinho mais para a esquerda aqui. Não tem problema, faz uma carga pontual aqui, ó. Poderia fazer dessa maneira. Tá? Aí, em vez de estar aqui, se o corrimão tivesse também aqui mais ou menos na linha do corte, por exemplo, né? Mais ou menos nesse ponto. Aí transfere a carga pontual, em vez de estar no meio, está deslocado. Poderia ser dessa forma. Só que aí já não daria para usar aquela mesma fórmula PL ao quadrado sobre 8, teria que usar L mais alguma, né? Então, por questão de simplificação, tá? Então, só pelas condições de simplificação, normalmente, o que nós fazemos? Da mesma forma feito em escadas, ou seja, pega o carregamento que está por metro e divide ele, dilui ele por toda a extensão da rampa. No nosso caso aqui, a extensão da rampa é a largura de cálculo dela ali, ó. Tá? Então, nesse caso, tá, olha só, quilonewton por metro nesse sentido. Se eu dividir pelo outro sentido, é a mesma coisa que eu pegar essa carga do corrimão e diluir ela em toda a extensão da rampa, né? Então, ela está por metro no sentido horizontal, nós vamos dividir por essa distância vertical, então é a mesma coisa que eu pegar e dividir por toda essa extensão aqui da rampa. Por isso que a gente colocou 2,14. Mas, repito, é uma simplificação de cálculo. Tá? Na prática, ela acontece com aquela pontual que eu citei no meio. É claro que, nesse caso aqui, vai dar uma carga por metro quadrado bem rala, né? Porque é bem pequena. 0,14 aqui, né? Também arredondando para duas casas decimais, quilonewtons por metro
quadrado. Agora sim, a gente pode somar tudo que é carga permanente. Ok? E além dessa carga permanente, também tem a carga acidental, né? Que é representada pela letra Q. As cargas permanentes e cargas acidentais. Nesse caso, a carga acidental é de 3, porque está falando lá que é para uso comercial. Opa! Então, se é uso comercial, então no nosso caso pela NBR 6120, que é a norma de cargas, nós temos 3 kN por metro quadrado. Bom, então com isso a gente consegue chegar em quanto é essa carga P aqui, né? Essa carga Pzinho, que vai ser a somatória de tudo. Tá? Então aqui tá fácil, né? 6,14, né? 3 mais 2, 5, 2 mais 1, 6, 6,14. Tá aqui. 6,14 quilonewtons por metro quadrado, né? Que é a somatória de todas as cargas permanentes e acidentais ali, ok? 3 com 2, 5, mais 1, 6, 6,14. O vão, a gente sabe, esse vão de falou de 2,14, é o mesmo que usou ali em cima, tá? 2,14. Aí, se a carga simplificadamente está por metro quadrado, distribuída linearmente, e consideramos aqui as extremidades biapoiadas, então, nesse caso, a gente consegue resolver tanto a carga cortante, na verdade, né, o V, força cortante. Por que é importante calcular a cortante aqui? Porque vai ser a carga que a rampa, ou melhor, que a laje da rampa vai distribuir sobre a viga. Então, qual que é a reação de apoio que vai existir? Por que é importante? Porque para calcular a viga, eu preciso dessa carga. Tá? Então, eu preciso calcular essa carga, a cortante da rampa é a carga vertical na viga, que é a mesma coisa que a reação de apoio. Então, para calcular a carga, a viga, eu tenho que antes calcular essa cortante existente aqui na rampa, né? Por isso que é importante a gente calcular sempre a cortante que a laje, ou que a viga, ou que a escada exerce, porque vai ser a carga no apoio dela. Tá? Então, se no nosso caso aí é biapoiada, né? Então, é só pegar aqui 6,14 vezes o vão, que coincidentemente também deu 14, né? Aqui foi uma coincidência. Divide por 2 porque é biapoiado, né? Então, esse valor já vai ser a informação pertinente à reação de apoio, né? No nosso caso, aí vai ser 6,57 para cada lado, né? Então, vai ter 6,57 kN atuando na viga da esquerda, aqui, e 6,57 atuando na viga da direita, aqui. 6,57 kilonewtons, 6,57 kilonewtons à esquerda. Cada viga recebe esse mesmo valor. Aqui a gente está falando em uma força aproximadamente de mais de meia tonelada, né? 657 dá 657 quilogramas força. Lembrando que essa carga é por metro. Por que é uma carga por metro? Porque é a carga distribuída na viga. Então, se é distribuída na viga, carga em vigas são cargas lineares, tá bom? Então, são cargas lineares. Tá bom? Aqui resolvido a carga vertical. Aí, na sequência, a carga de momento, né? E aí, esse momento, o que acontece com o momento aí? No caso desse momento, eu tenho que pegar esse valor, né, o mesmo carregamento que eu tenho, mesma informação que eu tenho de vão,
no nosso caso 6,14, que é a carga, mesmo vão que é 2,14 também, ok? Isso aqui é dividido por 8, só que o vão é ao quadrado, né? Que é ao quadrado sobre 8. Então aqui já é o esforço de flexão, então 2,14 ao quadrado, não é muito grande, então o momento também vai dar muito grande, lembrando que quanto maior o vão, maior o esforço de flexão. No nosso caso, o vão é pequeno, o esforço também vai ser relativamente pequeno. Vou arredondar para cima aqui, tá? Então, 3,52, 3,51, 52, né? Estou arredondando para mais aqui. Kilonewtons vezes metro por metro, tá? Então, lembrando, a mesma circunstância, a mesma condição de laje, se eu pegar aqui e dividir essa rampa em vários metros, o que significa? Estou calculando esse esforço para 1 metro, tá? Então, para 1 metro de rampa, vai ter esse esforço de 3,52 kN. Tá? O próximo metro seguinte, a mesma coisa, assim por diante. Lembrando que no final, lá no finalzinho, igual em escadas, o resultado da área de aço, né, OS, ele vai se dar em centímetro quadrado também por metro, tá? Centímetro quadrado por metro aqui de laje rampa, nesse caso. Tá bom? Então, tem o valor do esforço de flexão, tem o valor da cortante, já são informações pertinentes aqui. Né? Na sequência, tem mais dois. Então, na sequência aqui, calculadas as cargas e os esforços, aqui a gente calculou a carga e aqui do lado esquerdo a gente já calculou os esforços, né? Que já foram os esforços que vão atuar nesse elemento. Percebam que nós não fizemos exemplo de escada transversal, mas está fazendo o exemplo de rampa transversal. Para vocês verem que, seja escada, seja rampa, as condições são iguais, o que vai mudar é a questão da rampa ter que calcular a inclinação, como nós vimos, e na escada ter que calcular o degrau, que a gente também já viu nas outras aulas. Então isso é o que muda, o resto está tudo igual, a gente acaba repetindo, até por isso que vamos indo mais rápido aqui, porque vocês já viram isso dezenas de vezes. Né? Dezenas mesmo, né? Por conta de lajes, agora escadas, rampas, então certamente mais de 10 vezes aí. Quantas lajes nós vimos lá em concreto 1, né? Então, foram várias. Então aqui nada de diferente do que a gente já viu, calcular KC e depois calcular na tabela, pegar o valor de KS, né? Então KC 100, né, em centímetros, o D e o momento. Então no caso aqui, 3,52, 3,52 vezes 1,4, que é o coeficiente de segurança, já tem que aplicar aqui, e vezes 100, que vai ser o multiplicador, né, para a gente poder obter o momento em quilonewton vezes centímetros. Aqui está quilonewton vezes metro, para ficar quilonewton vezes centímetros vezes 100 ali. Eu vou colocar em parênteses, vai ser 8, que é a espessura da rampa. Esse aqui é o quadrado, que é o D, né? Aí o que acontece? No enunciado, deixa eu voltar aqui, se vocês olharem aí no enunciado, nesse enunciado tem a questão da classe de agressividade, indiretamente, né? Como assim a questão da classe de agressividade? Se vocês olharem, vocês vão ver que não tem a classe de agressividade diretamente, propriamente dita, né? Não tem mesmo. Mas o que tem?
tem a localidade, né? E para o engenheiro, isso basta. Tá? O que me interessa é a localidade da obra. Então, se eu sei a localidade, eu consigo saber a classe de agressividade também. Então, no nosso caso, está falando ali que é na cidade de Barueri. Então, se é na cidade de Barueri, nesse caso, a cidade de Barueri a gente vai considerar, como já normalmente considera, uma cidade com zona urbana, né? Então, se é zona urbana, na hora de ir lá na tabela de classe de agressividade, é uma classe 2, tá? Classe 2, o que é a classe 2? Classe 2 é a onde nós temos não é nem o mais fraco, que seria rural, e nem mais forte, que seria, por exemplo, o meio litoral, por exemplo, ou industrial. Tá? Isso a gente viu lá em Concreto 1, se depois alguém quiser dar uma olhada, assim como a gente gravou algumas aulas, no caso aqui de Concreto 3, lá, eu também tive que gravar as aulas lá de Concreto 1, né? Então tem um vídeo lá também, qualquer coisa eu ponho o link lá para vocês, que dá para ver a aula de Concreto 1, que fala dessa parte de classe de agressividade, para vocês relembrarem, se for o caso. Bom, e aí, com isso, o que acontece? Nessa ocasião, a gente tem que adotar o quê? Como é uma rampa, então, como é rampa, a mesma coisa que eu falei antes, a gente vai adotar o mesmo esquema de escadas, perdão, de escadas e de lajes. Tá? Então, na norma está falando de lajes, é o que a gente vai adotar para rampas. Se é Barueri, se é zona urbana, né, só em função da informação de Barueri, eu já sei que é zona urbana, que é a classe 2, então zona urbana classe 2, o cobrimento para esse tipo de elemento é de 2,5 centímetros. Tá? Então, se o cobrimento é de 2,5 centímetros, o D' que a gente vai adotar tem que ser algo maior do que 2,5. Então eu vou adotar 3,5. Ok. Vou adotar 3. Ok também. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai adotar 3 centímetros de D'. Isso só por conta da informação de Barueri. É essa informação aqui que define a questão do D'. Tá? A partir lá do cobrimento, a partir da classe de agressividade, depois eu coloco o link lá para vocês poderem relembrar se for o caso. E aí, com isso, né, com essa informação, a gente calcula a KC. Por que eu estou falando dessa questão de classe de agressividade? Porque nos outros exemplos eu acabei colocando, né, quanto era essa classe de agressividade. Mas, na verdade, essa informação, ela tem que ser tirada, vocês têm que saber como chegar nela, né? Senão todos os exemplos eu vou colocar delinha, vou colocar o delinha, e aí vocês não sabem achar a informação. Nós fizemos lá em concreto 1, né? Eu expliquei isso em concreto 1, mas aí passa a concreto 2, passa a concreto 3, aí a gente pode acabar esquecendo, né? Então, tem que saber de onde achar. Arredondando aqui, 5,1 centímetros quadrados por quilonewtons, tá bom? Vão conferindo aí também. Então, nessa circunstância, se eu tenho 5,1 centímetro quadrado por quilonewton, que é essa unidade mesmo, tá certo? Arredondei para uma casa decimal. Por que eu arredondei para uma casa decimal? Porque aqui na tabela eu preciso olhar aqui e todas as informações estão em uma casa decimal. Então, eu já arredondei para uma. Lembrando que a gente está falando de concreto C25, então é essa aqui, essa coluna. E eu vou buscar o valor mais próximo de 5,1. O valor mais próximo de 5,1, neste caso, nesta coluna, eu não tenho 5,1, mas eu tenho 5,2, na verdade. Então,
Se nós já temos aí a informação pertinente a 5,2, que é o mais próximo no nosso caso, nós vamos ver aqui. Olha só, está aqui, né? 5,2 é o mais próximo. Primeira informação. Qual que é a primeira informação no nosso caso? A primeira informação é que o domínio é o domínio 2. Então, está aqui. Domínio 2. Ok, domínio 2. Isso significa dizer que o aço está alongado ao máximo, né, o máximo alongamento que ele pode, que é 1%, e o concreto não está encurtado ao máximo, está variando entre 0 e 0,35% o encurtamento do concreto. Outra informação é que seu domínio 2 normal, tá? Natural para escadas, lajes e rampas. Escadas pode até dar um pouquinho maior, tá? Normalmente escadas a gente acaba até chegando em valores mais baixos aqui na tabela. Mas rampas e lajes, normalmente a gente acaba tendo valores mais aqui do meio para cima da tabela. Vigas, vigas normalmente elas vão ficar aqui daqui para baixo, tá? Mais no domínio 3, né? Lembrando que aqui, a partir dessa linha mais escura, é o domínio 3. Eu só coloquei uma parte da tabela, que é a parte que nos interessa aqui agora. Se alguém quiser relembrar, ver a tabela novamente, tem lá na intranet toda a tabela completa. Né? Só coloquei uma parte aqui, senão ia ficar com a letra muito pequena. Então, essa informação, domínio 2, alongamento do aço, é natural. Se por acaso tivesse dado um valor muito baixo aqui, seria melhor aumentar a espessura da rampa ou da escada, se fosse o caso. Outra informação é aquela verificação, onde x sobre d tem que ser menor ou igual a 0,45. No nosso caso, a gente sabe que passou, que é aquele entendimento da ductilidade, capacidade de adaptação plástica do elemento. Então, no nosso caso, se a gente olhar aqui, deu 0,17, tá? O x sobre d, tá vendo? Então, nesse caso, passou, né? Ok, porque 0,17 é menor que 0,45, então passou. 0,45 é o limite de norma, tá? Não está na tabela, aqui está na norma. Isso a gente já falou várias vezes, já falou para a viga, já falou para lá, já falou para todo mundo. Tá? 0,45 é o limite de norma, antes que alguém pergunte aí. Todos os exercícios a gente usou 0,45. Então, se não decorou, já deveria ter decorado. Essas são as informações aqui. E KS, que é o coeficiente que vai vir do aço, o aço CA50, tá? Então, no nosso caso, 0,025. Então, 0,025 centímetros quadrados por quilonewton. Olha lá no topo da tabela, tem a unidade, tá? Então, centímetro quadrado por quilonewton. Com isso, a gente calcula a armadura, ou seja, lembrando aqui que a gente está falando de armadura principal. Então, 0,025 vezes o momento, 352. Ficou errado ali, já vou arrumar. Tá? Vezes 100, que é zero, né? Vezes 100. Tudo isso é dividido por 5, que é o D. Deixa eu arrumar aqui. Vezes. Então, 0,025 vezes o momento, vezes o coeficiente de segurança, vezes 100. Esse momento é 352 e o 100 para ficar na unidade de centímetros ali. E o 5 é o D, a altura útil, que a gente já calculou em si, na conta de cima, dentro do parênteses, né? Esse ponto 0,25 e isso dividido por 5. Então vai dar
2,5 centímetros ao quadrado. Eu estou arredondando para uma casa aqui também. 2,5 centímetros quadrados por metro. Bom, essa é a armadura principal da rampa, dessa rampa no caso. Importante aqui é que, além da armadura da rampa, a gente precisa chegar onde também? Precisamos chegar na armadura mínima, tá? Então, aqui é a armadura principal, a gente vai verificar a armadura mínima. A esse mínimo, tem a tabela na intranet também, a tabela de taxa de armadura mínima, mas para esse FCK é 0,15%, né? Então, se vocês olharem lá, vocês vão ver que é 0,15% na tabela de taxa de armadura. Lembrando que a gente calcula por metro, então aqui é 100, né? BW vezes H. O H é a espessura da laje, que no nosso caso é 8. Então fica, praticamente aqui fica 8 vezes 0,15, certo? 8 vezes 0,15. Isso vai dar 1,2 centímetros quadrados por metro. Nesse caso aqui vai ser menor do que o calculado, né? A S mínimo menor do que o calculado. Então, qual que a gente vai usar? No caso, o S principal vai ser o calculado mesmo, de 2,5 centímetros quadrados por metro, que a gente efetivamente já havia calculado ali atrás. Tá? Então, essa aqui é a armadura principal da rampa. E, por fim, seguindo aí a mesma ideia de escadas e lajes, tem a armadura secundária, tá? O AS secundário vai ser quem? O AS secundário, lá pela norma, também pela norma 6118, a gente pode seguir uma regrinha, né? Que é a questão da taxa de armadura mínima, ou a gente pode ter, considerando o que diz lá na norma 6118, especificamente para armadura secundária. Por que secundária? Porque no caso de rampas e escadas, a gente está calculando, está considerando o elemento armado em uma direção só. Tá? Então, aqui nesse caso, o esquema de armação, aqui em azul eu coloquei a pessoa subindo e descendo só para ilustrar, né? Vou até apagar aqui para não confundir. Agora, a forma de armar essa escada vai ser nesse sentido, né? Então, nesse sentido aqui, transversal. Então, é uma direção só. Então, a armadura que está nessa direção é a armadura principal. E a armadura que vai ficar na outra direção, transversal a ela, vai ser a armadura secundária. E essa armadura secundária, o que a norma 6118 diz? Que ela vai ser, tem que ser, né? O maior entre, aqui, ó, ou 0,9 centímetros quadrados, ou 0,9 centímetros quadrados por metro, ou 1/5 da principal. Então, eu pego a principal que a gente calculou ali, 2,5, divido por 5. Tá? Ou 0,9, ou 2,5 dividido por 5, que é 1/5 ou 20% também dá mesmo. Né? Então, isso aqui vai dar meio. E nesse caso, a armadura secundária que a gente vai adotar vai ser a armadura pertinente a essa área de aço, né? 0,9. 0,9 é maior do que meio. Então, se 0,9 é maior do que meio, vai ser exatamente essa daí que a gente vai adotar para efeitos de detalhamento, no nosso caso, né? Detalhamento dessa rampa aqui. Bom, então,
Com essas informações, a gente consegue prosseguir e chegar aqui a tabela de KS e aqui chegar na armadura, né? Na definição da armadura. Então, observe aqui, que no nosso caso agora, eu vou ter que olhar duas armaduras diferentes, procurar por duas armaduras diferentes. Quais são essas armaduras diferentes? Vai ser a principal, que aqui atrás eu circulei aqui marquei aqui de vermelha, e a secundária de azul, né? Então, no caso da secundária aqui, 0,9 centímetros quadrados por metro, né? Poderia ser FID 5 a cada 22 aqui, ó. FID 5 a cada 22. Poderia ser isso aqui, tá? Porque se eu tô no cálculo lá deu 0,9, poderia ser 0 FID 5 a cada 22 centímetros, tá? Para ficar dentro de um intervalo um pouco melhor, normalmente esse intervalo entre 10 e 20, então nesse caso aqui vou adotar preferencialmente 20 centímetros aqui, tá? Então essa opção aqui foi a escolhida para a armadura secundária. Repito, poderia adotar a cada 22, é só por questão de ficar com esse espaçamento não tão grande, ou seja, 22, mais do que 22, mais do que 20 centímetros. Tá? O espaçamento ideal normalmente é entre 10 e 20. Não que não possa usar maior. E para a armadura principal foi 2,5. Então, 2,5, no nosso caso aqui, 6,3 cada 12,5 de espaçamento. Tá? Então, 2,5 é o que eu preciso. Se a gente optar por 6,3 a cada 12,5 centímetros de espaçamento, a gente chega a um valor maior do que o calculado de 2,5. 2,52 é maior. Então, essa aqui é uma opção boa para a armadura principal. Perceba que a armadura não é muito grossa, porque o vão não é muito grande. Então, se o vão não é tão grande, a armadura também não vai ser tão grande. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Seguindo aqui, que fazer o desenho dessa armadura, né? Eu já copiei o mesmo slide lá de trás, copiei aqui que facilita. Vocês aí, no caso, se não for usar o mesmo desenho, aí tem que refazer, né? Aí refaz o desenho para poder chegar aqui e a gente poder utilizar a mesma informação. Então, essa armadura principal, ela tem que ficar posicionada, né? Nesse sentido aqui. Ok? E aí, essa armadura principal, ela vai seguir a questão que nós escolhemos agora por último, né? 6,3 cada 12,5. Então, aqui, vou chamar ela de N1, por ser a principal, por ser a primeira. Φ de 6,3 cada 12,5, que é o espaçamento dela. E vou colocar aqui embaixo o comprimento total. Esse comprimento total vai depender do comprimento que a gente vai calcular aqui agora. Tá? Então, observem aqui. Essas dobras, elas não precisariam seguir mais do que 10 centímetros, né? Se vocês pegarem lá o material de lajes, depois posso colocar o vídeo lá também disso, o link lá para vocês verem. No caso de lajes, apoios de bordas extremas, normalmente a gente fazia uma dobrinha não muito grande, né? Então, se vocês pegarem até o trabalho de concreto 1,
Ver que as dobras de extremidade, vocês vão ver que as dobras da armadura positiva são pequenas. Então aqui 10 centímetros seria mais do que suficiente. Eu até acabei dobrando a mais, né? Como se estivesse colocando dentro da viga inteira, mas não tem necessidade, tá? Repito, 10 centímetros é mais do que suficiente. Então, quanto que vai ser essa barra, esse trecho reto, né? A gente vai descontar os cobrimentos. Então, tem o comprimento total dela e desconta os cobrimentos. Como eu falei de classe de agressividade, essa classe de agressividade, ela, no caso, para a cidade de Barueri é a classe 2, cobrimento de lajes é de 2,5 centímetros, né? Então, esse cobrimento de 2,5 centímetros, se eu somar o cobrimento de um lado, o cobrimento do outro, então o que a gente vai ter ali? Eu vou ter 5 centímetros no total, tá? Esses 5 centímetros no total, que é os 2,5 de cada lado, é o que eu vou descontar do comprimento total. Quanto que é esse comprimento total? 2 metros, né? E aí, nesses 2 metros, a gente tem a somatória das vigas. Então, se cada viga tem 14 centímetros, a gente tem 2,28, né? 2 metros e 28 centímetros. Desconto esses 5 centímetros, que é o 2,5 e 2,5, então de 2,28, menos 5 vai ficar em 2,23, ou apenas 223, né? Porque aqui a gente está falando de centímetros. Então, 223 faz com que o comprimento total final fique em 243, tá? Somando com os 10 de cada lado. Então, 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Total seria 2,28, desconta 5, 2,23. O que falta aqui? Falta quantidade. Então, para chegar na quantidade dessa barra, eu vou ter que definir, calcular, né, na verdade. Então, quantidade aqui, essa quantidade vai ser aonde? Enquanto no corte B eu estou vendo a barra desenvolvida, ou seja, o comprimento dela inteiro ali, no corte A eu estou vendo o quê? Estou vendo várias bolinhas dessa vermelha aqui, né? Então, dessa armadura principal. A distância entre elas vai ser exatamente 12,5 centímetros, né? Eu acredito que vocês consigam visualizar aí apesar de fininha, dá para ver, né? Essas são as bolinhas pertinentes à armadura principal. Então, se elas estão nesse sentido aqui, desenvolvidas ao longo desse sentido, eu vou pegar quem para fazer o cálculo? Vou pegar aquele comprimento inclinado, lá do começo do exercício. Esse comprimento inclinado, nós vimos que é 10,99, quase 11 metros, né? Então, vou pegar ali 10,99, no caso eu vou colocar em centímetros, né? Só que eu não vou usar 10,99, vou colocar 10,94, tá? 1.094. Por que 1.094? Porque nesse caso eu descontei cobrimento da extremidade embaixo e da extremidade lá em cima, né? Da direita e da esquerda. Então desconta 2,5, 2,5, 10,99 fica 10,94. Isso eu divido pelo espaçamento de 12,5, a gente acaba chegando à quantidade, né, aproximada, porque aqui a gente vai arredondar para cima, né, como a gente já faz normalmente, né? E aí, arredondando para mais, serão 88 barras, tá? 88 barras. Barras N1, né? 88 barras N1. Então, aqui embaixo vão ser 88 N1. Bom, são bastante barras mesmo, porque a extensão, o comprimento da rampa é longo, né? São quase 11 metros aí de rampa. Só que aqui ainda não acabou, né? Falta a armadura secundária, que a armadura secundária é que vai ficar nesse sentido aqui, tá?
qual que é a distância da armadura secundária? 20 centímetros. A gente acabou olhando aqui na tabela anteriormente. Ó. Cada feed 5, cada 20. Então, essa vai ser a distância que a gente vai adotar para essa armadura secundária. E aí, no caso, também calcular a quantidade e ela também vai entrar no desenho, no corte A ali, né? Lembre-se que se ela aparece como bolinha num desenho, no outro ela vai ser a linha cheia, né? Então, aqui no corte B ela aparece como sendo as bolinhas, aqui no outro ela vai ser a barra que vai aparecer aqui contínua, né? Essa armadura secundária eu não vou precisar ancorar ela, tá? Porque ela, como está no nome, é secundária, ela só está ali por dois motivos. Um deles é ajudar a combater fissuração por retração e fissuração superficial. Outra função dela é servir para amarrar a armadura principal. Então, ela serve como guia, só para amarrar a armadura principal. Então, nesse caso, ela não precisa ancorar. Se ela não precisa ancorar, não precisa fazer essa dobra, né? Igual a gente faz aqui, né? Para a armadura secundária não tem necessidade, porque ela, como eu disse, só de fato para amarrar e ajudar a combater fissuração. Então, ela vai ser N2, bitola de 5 milímetros. O espaçamento dela é cada 20. Okay? O comprimento dela total é o comprimento inclinado menos os cobrimentos, ou seja, o próprio 1094, né? Porque se é 299 tudo, 1099 é o comprimento inclinado inteiro, menos o comprimento embaixo, menos o comprimento em cima, perdão, 1094. Estava falando 1099, coloquei errado. 1094. Ok? E a quantidade? Quantidade a gente vai calcular também. Então, essa quantidade, sempre aqui separando pela cor para facilitar da onde ela é, né? Então, a quantidade vai ser... olha só aqui. Ela está disposta do trecho interno aqui até o outro trecho interno. Por que eu não preciso somar a viga? Porque lá dentro vai ter a armadura da viga. Né? Então, a viga inclinada, né? Eu vou ter uma viga inclinada de um lado da rampa, uma viga inclinada do outro lado da rampa. Então, eu não preciso adentrar com a armadura secundária para dentro da rampa, da viga. Então, só basta pegar as medidas da rampa, tá bom? Ou seja, 2 metros. Preciso descontar o cobrimento aqui? Não tem necessidade. Por que que não tem necessidade? Porque aqui do lado é a viga, né? Então, já é concreto também, não é o meio externo. Então, não tem necessidade de descontar o cobrimento nessa armadura secundária, tá? Porque ela já está encostada na viga. Então, não tem necessidade de descontar o cobrimento. Ah, mas eu quero descontar o cobrimento. Pode descontar, não tem problema também. Nesse caso aqui, tranquilo. Então, 200 dividido por 20, aqui ficou fácil, né? 20 dividido por 2. Então, eu vou ter 10 barras, certo? 10 barras do tipo N2, 10 barras N2. Então, aqui serão 10 barras. Tudo isso aqui? Tranquilo? E aí, aqui no caso, por fim, só calcular peso de aço, minha tabela, fazer a tabela de ferros e depois o peso do volume, calcular o volume e depois a taxa, né? Bom, então, aqui, a gente vamos fazer esse cálculo aqui, que faz tempo que a gente não faz, né? Eu sempre falo para vocês fazerem, eu acho que uns 3,2% da turma deve fazer, né? Tá? Vou fazer um aqui para
para todo mundo lembrar, né? Então, se eu tenho aqui a posição, a bitola, quantidade, opa, era um que saiu errado. Era um que saiu bitola. Quantidade, comprimento da barra, né? Comprimento unitário e comprimento total. E aqui o comprimento total. Então aqui serão só duas, né? Porque a gente só tem duas posições. Então posição 1, posição 2, bitola de 6,3, bitola de 5. Aqui são 10 barras e aqui são 88 barras. É isso? Aqui tem 10,94 o comprimento total. E aqui é 243 o comprimento total, certo? 243 e aqui 10,94, tá certo. Isso aí. Aí é só multiplicar, lembrando que ali está tudo em centímetros, né? Apesar de não estar escrito, está tudo em centímetros. Então aqui 21.384. 21.384. E o outro vai mais fácil ainda, né? Já está ali 10,94 vezes 10, 10,940. 10, 9, 4, 0. 10,940. Tudo bem? Então aqui já facilitou. Aí no caso a gente tem que utilizar a tabela A3, né? Por que a tabela A3? Porque é ela que vai ter exatamente a informação onde a gente pegar o peso, né? Que é o que a gente chama de massa linear, né? Então, é claro que decorar esse valor da massa linear é um pouco mais trabalhoso, então compensa aí a gente acabar adotando, pegando no caso, né? Direto das tabelas. Então, no nosso caso aqui, se a gente for pegar nas tabelas, eu tenho o peso que ela vai pesar a bitola de 5 e a bitola de 6,3. Então, tem a bitola barra de 5 aqui e a barra de 6,3 aqui. As informações, né? Lembrando que isso aqui está em quilonewton por metro. Então, aqui no nosso caso, a posição, no nosso caso aqui, posição 1, posição 2, 6, 3 e 5, eu vou ter um peso aqui para cada um deles, em quilos, já, né? No nosso caso, vai ficar. Deixa eu só voltar aqui. Nesse caso, eu tenho que lembrar que está em centímetros, né? Então, para a gente, o total da barra de 6,3 é 21.384. Só que esse 21.384 eu tenho que dividir por 100, para ficar em metros, e multiplicar pela taxa 0,245, que é quanto pesa por metro a barra de 6,3. Então, nesse caso aqui, nesse nosso caso, deu 52,4 aqui, quilos. E a outra, que é 10.940, divide por 100 para ficar em metros e multiplica pelo 0,154, que é a taxa da barra de 5. No nosso caso, 16, vou arredondar para cima também aqui, ó. Né? Então, 16,9. Então, a somatória dos dois, 16,9, 52,4,
69,3 quilos, no caso, né? 69,3 quilos de aço. Essa é a resposta que nos interessa aqui. Bom, o volume, se a gente for pegar esse volume aqui, pensando só no volume da viga, perdão, só no volume da rampa, então 2, que é a largura dela, o comprimento que a gente viu, vamos pegar o comprimento inclinado, né, que é o desenvolvido, e a espessura de 0,08. Então, esse volume, 1099 vezes 2 metros vezes 0,08. Então, deu 1,76 metros cúbicos, 176, arredondando também, aqui já em metro cúbico. Se a gente for verificar a taxa, antes que alguém me pergunte, mas tem uma parte da armadura que está na viga. Sim, isso eu sei, mas é a armadura pertencente à rampa, né? Então, normalmente não tem essa variação, tá? Porque a armadura da rampa entrou na viga, né? Se a gente for lembrar, a armadura da rampa, a armadura principal está nesse sentido, né? Então ela entra um trecho na viga lateral, e a armadura secundária está nesse sentido aqui, né? Desconto o comprimento, e ela está inclinada conforme a rampa também, né? Então, essa aqui, só relembrando, é a N2, bitola de 5, e em vermelho ali, é a bitola N1, tá aqui. Então, essa taxa vai ser, como a gente já fez em laje, já fez em viga, já fez em bloco, já fez em pilar, né? A taxa de armadura é o peso, 6,69,3, dividido por 1,76. Deu uma taxa aí baixa, né? O que é normal, ainda mais para um vão tão pequeno, de quilos por metro cúbico. Tá? Quilo por metro cúbico, repito, a taxa de lajes é uma taxa aí 40, 50, 60 no máximo, né? 60 já está alto. Normalmente a taxa de laje fica entre 40 e 50, 50, 40 a 60, vai. Mais 60 já é alto. Mais 60 já é alto. De escadas talvez um pouquinho mais, por conta, perdão, de escadas menos, por conta do volume de concreto, né? Então, como o volume de concreto nas escadas é bem maior, por conta daquela questão do degrau, né? Então, tem essa quantidade aqui de concreto aqui que faz volume no degrau. Então, como faz volume no degrau, automaticamente, o que isso significa? Acaba aumentando, diminuindo a taxa, né? Porque 1,76 é o que eu vou dividir, né? Está aqui embaixo na equação, né? Então, com isso, a taxa fica ainda menor. Então, de escadas, por conta de ter interferência do volume do degrau, acaba normalmente sendo baixa também. E aqui a rampa, ela está dentro do que vale para lajes. Essa aqui deu baixa também pela questão de ser um vão pequeno, né? Então, também, por conta disso, chega a não ter uma taxa tão elevada. Mas, normalmente, lajes, como eu disse, fica aí perto de 40, 50, 60 já no máximo.